acontecer nos próximos 60 segundos? 110 pessoas vão morrer, 18 de fome e 2 em acidentes de carro. Parte boa é que 250 bebês vão nascer, mas metade deles em condições de pobreza. 80 mil pessoas vão fazer amor e 250 mil vão ver vídeos adultos. Falando no seu corpo, nos próximos 60 segundos, o seu coração vai bater 75 vezes. Você vai piscar 15 vezes e o sangue vai circular pelo seu corpo 3 vezes. Nos próximos 60 segundos, a Amazon vai ganhar 800 mil dólares e o Elon Musk 30 mil. 5 terremotos de magnitude 2 vão acontecer e 2 mil raios vão cair. 1.800 estrelas vão explodir. Mais 300 mil novas vão nascer e você vai ter cerca de 48 novos pensamentos, sendo 3 deles ruins. É bizarro pensar que tudo isso aconteceu no tempo em que você estava vendo esse vídeo. Os piores castigos de escolas. Uma escola em Nova York tranca crianças em um tipo de cela solitária para punir alunos do ensino primário que bagunçam durante a aula. Outra escola mandou uma menina de 6 anos para um hospital psiquiátrico por 2 dias, porque ela teve um ataque de raiva. E eles nem avisaram os pais dela. Parecido com um professor que em 2011 chamou a polícia para prender o seu aluno, simplesmente porque ele arrotou durante a aula. Uma menina queria levar sua namorada pro baile de formatura em uma escola do Mississippi, mas pares do mesmo sexo eram proibidos. E por isso a escola enviou as duas para um baile falso, enquanto o baile de verdade acontecia em outro lugar. Outra escola obrigou as crianças a comerem o almoço no chão depois que elas derrubaram uma jarra de água. Já em algumas escolas do Sudeste Asiático, as crianças são obrigadas a ajoelhar em ervilhas congeladas se forem desobedientes. E por fim, os alunos da Indonésia são obrigados a levar vasos de plantas para cada 10 minutos que se atrasam. E esse é o único que eu gostei. Animais que eram gigantes no passado. Macacos. Há cerca de 5 milhões de anos atrás, viveu o Gigantopithecus, que era um primata que chegava aos 3 metros de altura e pesava 225 quilos. E esse é ele comparado a um humano. Preguiça. Os bichos preguiça de hoje chegam a uns 70 centímetros, mas o Megatherium podia chegar até 8 metros e foi um dos maiores animais terrestres. Jacaré. Eles já são bem grandes hoje, com uns 3 metros, mas o Deinosuchus chegava a ter 11 metros de comprimento e pesava 7 toneladas. Dava até pra engolir um humano. Os rinocerontes também são bem grandes, mas no passado o Paraceratherium chegava a ter 8 metros no total e pesava 24 toneladas. E esse aqui é ele comparado a um elefante. Capivara, oficialmente o animal mais fofo de todos, mas no passado elas eram as Josephoortigaza monese, o maior roedor do mundo, que chegava a ter 2 metros e pesar mais de 1 tonelada. Transformaram um gato miando na melhor música do mundo. Esse gato falando viralizou e a internet fez o seu trabalho, porque esse cara duetou com uma batida. E aí esse colocou a bateria. E aí veio o piano. E depois o baixo. Um trompete deixou a música ainda mais bonita. E aí começou o vocal. Um tipo de xilofone, eu acho. E fizeram até rap. Treating the dog like my personal doormat, like the song says, everybody wants to be a cat. It's just so delightful being me. Anyhow, I need my fancy feast and I need it right now. Eu amo a internet. Coisas inventadas por vingança. Em 1850, George Crumbs vendia batatas fritas normais. Até que um dos seus clientes começou a reclamar que as fatias estavam grossas demais. Depois de uma discussão, o chefe resolveu cortar as fatias da batata o mais finas possíveis, além de exagerar muito no sal, justamente pro cara não gostar e reclamar de novo. Só que o cliente acabou adorando. E assim surgiram as batatas fritas que a gente tem hoje. Ferruccio era um empresário de tratores muito fã da Ferrari. Só que ele achava que os carros da Ferrari tinham muito problema no câmbio. E por isso resolveu reclamar com o dono da empresa, o Enzo Ferrari. O Enzo não gostou nada da crítica e expulsou ele do escritório da Ferrari, dizendo: talvez você consiga dirigir um trator, mas nunca vai conseguir dirigir uma Ferrari. Só que essas palavras marcaram tanto ele que ele resolveu abrir a própria fábrica de carros, para provar pro Enzo que ele conseguiria criar carros com um bom câmbio. E assim surgiu a Lamborghini. O Bitcoin, criado em 2009, revolucionou a maneira como a gente lida com dinheiro e transações digitais. Mas existe um grande mistério por trás dessa moeda: o seu criador, Satoshi Nakamoto. Até hoje, ninguém sabe quem tá por trás desse nome. Nakamoto, um nome falso, sumiu em 2011 sem deixar nenhuma pista sobre a sua verdadeira identidade. O mais bizarro é que depois do sumiço, Satoshi deixou uma fortuna de 30 bilhões de dólares em Bitcoin, que nunca foi movida ou acessada desde então. Muita gente teoriza que o Nakamoto pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas ou até um governo, mas isso continua
num mistério. Unfavorable Semicircle. Em 2015, um canal do YouTube começou a postar vídeos que aparentemente eram sem sentido. Com mais de 72 mil vídeos postados, todos consistiam em estática, cores e padrões aleatórios. E muita gente perguntou o que tá por trás disso. Algumas pessoas sugeriram que o vídeo podia esconder mensagens ou códigos secretos. E a teoria mais popular é que como os filmes são sem efeitos especiais. Em Piratas do Caribe, na cena em que o Orlando Bloom e o Johnny Depp lutam contra tubarões em um barco, não tinha literalmente nenhuma água na cena. O filme John Wick é cheio de cenas com muita ação, mas a maioria delas também é feita com tela verde. Sim, incluindo a perseguição de moto. E falando em Keanu Reeves, ele não é tão flexível quanto parece. Desculpa estragar sua infância, mas a cena de Matrix em que ele se curva pra desviar das balas foi feita com vários cabos segurando o corpo dele no lugar. Já a luta final de Vingadores Ultimato é bem menos intensa nos bastidores, porque é tudo computação gráfica. Ah, e sabe o Thanos? Ele é assim durante as filmagens. Em Jurassic World, a maioria dos dinossauros são só atores usando roupas cinzas, e isso faz algumas cenas serem bem engraçadas. E por último, em Missão Impossível, o Tom Cruise não tá escalando o prédio mais alto do mundo de verdade. Mentira! Ele tá sim. O cara é maluco. Crianças que inventaram coisas incríveis. Rich Sahai, de 11 anos, estava mergulhando com seu pai, quando pensou que seria muito legal conseguir conversar com ele embaixo d'água. E quando ele foi pra casa, inventou o walkie-talkie, um dispositivo que permite que as pessoas conversem a 5 metros de distância, incluindo mergulhadores. E ele fez tanto sucesso que foi comprado por várias empresas. Aos 15 anos, o Chester Greenwood estava patinando no gelo e sentiu muito frio nas orelhas. Ele então pegou um arame e pediu pra sua avó colocar pele de castor dos dois lados. E assim ele inventou os protetores auriculares, usados até hoje. E o design foi precursor dos fones de ouvido. E por fim, o Hartman, de 13 anos, estava brincando com a sua irmã e percebeu que todas as velas que ela tinha tinham cheiros muito femininos. E assim, ele teve a ideia de criar velas com aromas como bacon, grama recém-cortada, terra e pólvora. E deu certo, que foi vendido por um bom dinheiro. Quanto tempo você sobreviveria comendo só essas coisas? Se você tomasse só Coca-Cola, morreria em 3 meses. Isso porque ela não tem muitas calorias nem vitaminas. E esse é o máximo que o seu corpo conseguiria aguentar. Se você comesse só cenouras, morreria em 1 mês e meio. Primeiro, que a sua pele ficaria laranja, e depois você ficaria desnutrido. Comendo só batata frita, você sobreviveria de 2 a 3 meses. A falta de proteína e vitaminas fariam você ficar muito desnutrido, enquanto o excesso de gordura e sal sobrecarregaria os seus órgãos. Mas seriam 3 meses felizes. Se você comesse só tomate, sobreviveria no máximo 4 meses, porque a acidez acabaria te matando, fora a falta de vitaminas. Se você comesse só arroz, viveriam 5 meses. Mas se fosse arroz integral, viveria um pouco mais, porque ele é um pouco mais nutritivo. Por fim, você poderia viver até 1 ano comendo só maçãs, porque ela tem algumas vitaminas e fibras essenciais. Mas a falta de proteínas e gorduras faria você ter uma desnutrição bem grave. Crimes resolvidos pelo Google Maps. Um criminoso italiano fugiu da prisão e viveu escondido na Espanha por 20 anos, até um carro do Google Maps pegar ele comprando vegetais do lado de fora de uma loja. Ele foi preso. Uma família em Oklahoma teve a sua casa roubada sem nenhuma pista, mas 3 anos depois encontraram os criminosos fugindo no Google Street View. Um homem dos Estados Unidos sumiu em 1997 e só foi encontrado em 2019, quando uma pessoa encontrou seu carro submerso num lago, em uma imagem de satélite do Google Earth. O homem da Inglaterra foi pego roubando mais de 500 bicicletas, quando uma imagem aérea revelou um estoque gigantesco delas no seu quintal. O Google Maps também dedurou 16 mil piscinas em Atenas, que estavam sendo escondidas pelos seus donos para não pagarem impostos. E por fim, um homem em Edimburgo foi pego atacando outro com um machado em plena luz do dia, o que iniciou uma investigação policial. Mas no fim era só uma pegadinha. Eu tenho 30 vídeos pra gravar hoje e tá dando tudo errado. E eu acabei de descobrir que meu chocolate favorito virou achocolatado. Eu juro que eu tô considerando parar tudo só pra ir lá experimentar. Eu vim e vi alguns vídeos dessa bebida nova de Kit Kat, parecia extremamente cremoso. E se realmente tiver gosto de Kit Kat, vai melhorar muito meu dia, porque eu tô precisando. Hoje é um daqueles dias que tá dando tudo errado. A minha casa ficou sem luz, eu derrubei meu celular e a tela trincou. Eu fui passar roupa e o ferro derreteu toda a minha blusa. Eu queimei meu almoço, eu consegui ralar o meu carro enquanto... Meu Deus do céu, tem muito gosto de Kit Kat. É cremosinho, tem um equilíbrio perfeito entre o gosto do chocolate e do wafer. É super aveludadinho. Do que eu tava falando mesmo? Ah, sei lá, meu dia tá maravilhoso. Símbolos com as mãos que você nunca deve fazer. O dedo do meio é um sinal universal de desrespeito. Mas fazer um V com os dedos em países como Reino Unido, Irlanda e Austrália é ofensivo igual se você fizer com a palma da mão virada pra dentro. Em algumas culturas, mexer o dedo mindinho pra alguém pode indicar que você tá dizendo que a pessoa tem pouca masculinidade. Cruzar os dedos no Vietnã simboliza a genitália feminina e é considerado muito ofensivo. Mas não tão ofensivo quanto o gesto de M na Grécia. Nunca aponte o dedo
pra ninguém em nenhum país. Apesar de ser uma coisa comum, isso pode ser visto como bem ofensivo. E a pessoa vai achar que você tá falando mal dela. E falando em apontar, nunca aponte pra lua em Taiwan, porque pra eles isso traz azar. O gesto de ok é considerado racista por muitas pessoas dos Estados Unidos. Por fim, nunca faça nenhuma letra com as mãos, porque você pode sem querer fazer um sinal de facção ou gangue sem nem saber. Os piores brinquedos já criados. Em 1975, a Mattel criou uma boneca da irmã da Barbie, a Skipper. Ela parecia uma boneca adolescente normal, mas quando você girava o braço dela, o busto da boneca começava a crescer. Essa mudança no corpo da boneca gerou muita polêmica e ela foi cancelada. O boneco Baby Wee tinha um design extremamente realista. Quando você dava água pro boneco, ele fazia xixi e molhava a fralda. Quando as meninas iam trocar essa fralda, descobriam que as partes íntimas do boneco eram extremamente detalhadas, o que também fez ele ser cancelado. Acredite se quiser, mas em algum momento alguém teve a ideia de um brinquedo de casa funerária. Ao invés de sentar as bonecas para tomarem chá, elas sentavam do lado de um caixão para velar um corpo. E por fim, a empresa Play-Doh criou um kit de massinhas em que as crianças podiam criar cocô. Obviamente, isso também foi cancelado depois de um tempo. E se você fosse a última criança da Terra? No começo, você veria todos os seus colegas da escola sumindo completamente. Uma hora depois, os jornais anunciariam que todas as crianças sumiram. E nesse momento, você se tornaria a pessoa mais importante do planeta. 3 dias depois, as lojas de brinquedo e videogame te dariam muitos presentes pra te deixar muito feliz. Uma semana depois, os exércitos mais poderosos do mundo estariam te protegendo, pra ter certeza que nada ruim aconteceria com você. 20 anos depois, você se tornaria o adulto mais jovem do planeta, e a população humana teria diminuído em mais de 50%. 30 anos depois, o planeta entraria em crise, porque as pessoas mais velhas começariam a morrer sem nenhuma nova nascendo, e por isso seria sua responsabilidade ter filhos pra repopular a Terra. 70 anos depois, você e sua família seriam as únicas pessoas vivas. E só depois de algumas centenas e milhares de anos, se tudo desse certo, os seus descendentes talvez recuperariam o equilíbrio do planeta. Os comerciais mentem pra você. Já se perguntou por que o seu cabelo não fica igual ao dos comerciais? É porque eles usam pessoas com roupas verdes pra fazer o movimento, que são retiradas na edição. E metade das cenas são feitas com peruca. Muitos carros dos comerciais também não são reais. Pra filmar eles, se usa um Blackbird, que é um protótipo de carro com vários sensores, que na edição se transforma em literalmente qualquer modelo de carro. Pra fazer os comerciais do McDonald's, eles incrivelmente usam os mesmos ingredientes do lanche real, só que contratam um estilista de comida, que ajeita ingrediente por ingrediente para que o comercial fique assim enquanto a comida é assim. O gelo dos comerciais também é sempre falso. Como o gelo ia derreter nas luzes do estúdio, eles usam pedacinhos de plástico, que são tipo gelo, só que mais bonito e durável. E por fim, nos comerciais, a comida cai lindamente dentro do prato em câmera lenta. E para isso, cada ingrediente é jogado perfeitamente por uma máquina. Como memes famosos estão hoje? Muita gente acha que o meme do Chad é montagem, mas ele é uma pessoa real que se chama Ernest Kalimov. A foto do meme foi tirada em 2021 e hoje em dia ele tá assim. Praticamente não mudou nada. O cara impressionado se chama Josh Saunders e viralizou quando reagiu desse jeito a uma apresentação. Hoje em dia ele tá assim e até refez o meme. O meme do cara jogando sal, na verdade, é de um chefe renomado chamado Nurset. Hoje em dia ele tem um restaurante super famoso e continua fazendo a exata mesma coisa. Guitarra Humana viralizou porque conseguia imitar perfeitamente uma guitarra usando a voz. O nome dele é Antônio e hoje em dia ele tá assim e continua sabendo fazer a guitarra até melhor do que antes. Por fim, o menininho do sucesso se chama Sam e virou meme em 2011 quando a sua mãe postou essa foto. Hoje em dia ele tá assim e usou todo o dinheiro que ganhou com o meme pra pagar pelo transplante de rim do seu pai. Respeito máximo. Pessoas que levaram instruções muito ao pé da letra. Essa pessoa derrubou o celular na água e falaram pra ela colocar ele no arroz. Ela levou tão ao pé da letra que cozinhou o arroz e colocou o celular na panela com água. A encomenda dessa pessoa veio com um aviso que dizia: não abra com um objeto afiado. Provavelmente porque tinha algo que poderia rasgar se você abrisse com uma faca. Aí a pessoa foi lá e pegou um martelo pra abrir. Essa pessoa pediu um lanche e falou que queria só ketchup. Basicamente que o único molho que ela queria era ketchup. Só que o atendente colocou só ketchup e pão. Essa pessoa pediu um bolo personalizado com uma imagem e avisou que a imagem que ela queria impressa no bolo tava no pendrive. E aí fizeram o bolo com a imagem do pendrive. Mas ainda foi melhor que essa aqui. Perguntaram pra essa pessoa o que ela queria escrito no bolo e ela respondeu nada. E aí foram lá e escreveram nada no bolo. O que seus amigos realmente pensam de você? Esse truque psicológico vai revelar exatamente isso. Mande uma mensagem perguntando: se eu fosse uma cor, qual cor eu seria? Mas cuidado, porque isso pode acabar com algumas amizades. Se disserem amarelo, podem te achar uma pessoa leal, extrovertida e feliz. Mas se a resposta for vermelho, eles provavelmente acham que você é ou manipulador ou bonito. Se falarem azul, eles podem te achar espontâneo. E essa pessoa valoriza muito a sua amizade. Se disserem rosa, eles podem achar que você tem uma personalidade muito legal, mas que você não é tão inteligente assim. Se disserem roxo, essa pessoa pode achar que você é uma pessoa
pessoa confiável e alguém bom de dar conselhos. Agora, se a resposta for preto, essa pessoa pode sentir uma conexão mais forte com você do que com outras pessoas. Se disserem verde, eles podem te achar uma pessoa despreocupada e relaxada, mas não de um jeito ruim. E por fim, se a cor for branco, eles te acham confiável e talvez um pouco chato. Tudo isso supostamente, tá?